verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Só até isso. Você pode curvar sua cabeça, você pode fechar os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Mais uma vez nós pedimos a tua ajuda, que de forma simples, ó Deus, o Senhor possa traduzir as tuas verdades ao nosso coração. Nós pedimos isso agradecidos, em nome de Jesus. Você curou comigo, diga graças a Deus. Bom, eu resolvi dar início a partir desse versículo, não sei o primeiro versículo do livro de Apocalipse, porque ele traz uma expressão que para mim parece muito importante, para mim é muito importante, e que ela começa a desvendar ou descortinar um pouquinho do que aconteceu, do que é esse relato, do que é essa escritura de fato, qual era a proposta dela, qual é a proposta dela para a nossa vida. Nós sabemos que Deus, ele é imensurável. Ele é conhecido pela sua grandeza, pela sua soberania, né? Pelo seu poder, pelo seu grande poder. E eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive algumas experiências na minha vida profissional e na minha vida acadêmica muito interessante. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre neurociência, eu tive a oportunidade de ouvir uma pessoa, talvez um dos caras mais importantes na área, só que ele tinha uma fala, talvez pelo nível dele, né, e talvez pelo meu nível tão raso, muito raso e continua raso, tá? Não tem nada de absurdo, na verdade muito raso eu sou, né? Vou dizer que eu entro na categoria dos curiosos e não dos estudiosos, né? Porque eu não estou ali estudando o tempo todo, aprofundando o tempo todo. Eu sei que para mim pareceu muito difícil compreender algumas coisas que ele falava. Em alguns momentos eu me sentia até meio fora, né? Eu falei, isso não é possível, eu não consigo compreender. Porque era uma linguagem muito diferente da que eu havia ouvido até então. Era uma forma muito diferente, alguma coisa que estava muito além do que eu podia pensar, do que eu conseguia alcançar naquele momento. E o interessante é que foi um momento único, né? Um momento onde as pessoas estavam ali, todas elas com vários cadernos, tomando anotações, e você percebia no olhar das pessoas como elas estavam impressionadas com tudo aquilo que elas estavam ouvindo, e como elas estavam, sabe, se sentindo ali, sentindo que tudo aquele conteúdo que estava sendo derramado, ali, posto, ele estava realmente contribuindo para o crescimento daquelas pessoas. E para mim estava uma coisa muito louca, porque eu ouvi algumas coisas, e eu estava ouvindo algumas coisas, por mais que eu sempre busquei conhecer, sempre busquei ter informações, aquilo estava muito distante daquilo que eu poderia alcançar, daquilo que eu perceberia, né? Então, embora tenha sido algo magnífico para todas as pessoas, para mim ficou muito confuso, ficou muito difícil a minha compreensão, e aí isso me provocou e me fez eu ir buscar em outras fontes para tentar compreender. E aí foi interessante que quando eu comecei a buscar outras coisas, ler outras coisas, eu comecei a compreender a fala que ele teve naquele dia. Algumas palavras que saíram. Pastor, se eu conseguir compreender tudo? Não. Eu consegui compreender algumas coisas. Eu consegui, então era isso que ele estava querendo dizer. Então era, bom, pastor, por que você está dizendo isso? Porque o nosso Deus é soberano. Então, o nosso Deus, ele parte num princípio que é muito interessante. Eu até anotei aqui, para mim não esquecer. Deus, ele está muito acima, muito além. Então, ele precisava usar uma forma que fosse mais pedagógica, sabe? Uma forma em que ele pudesse fazer com que as pessoas compreendessem. E aí, Deus, ele usa uma estratégia, perfeito, né? Magnífico. Ele parte do conhecido para o desconhecido. Ele parte daquilo que as pessoas conhecem para conduzir aquelas pessoas ao desconhecido. E é uma grande estratégia de comunicação, né? Ele é perfeito. Porque ele começa a trazer aquilo que é conhecido, que é comum, que as pessoas conhecem, e começa a conduzir as pessoas
para aquilo que é desconhecido. Vamos pensar nos nossos dias hoje, um livro de Apocalipse sendo escrito. Havia uma razão, eu não vou entrar nesses motivos pelos quais, mas eu quero fazer você entender o como compreender as Escrituras, e principalmente o livro de Apocalipse, para você não ouvir algumas asneiras que você ouve de alguns caras que são considerados aí, sabe, como os bambambãs na interpretação do livro de Apocalipse. É muito simples, gente. Como toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Amém, gente? E aí, como pensar uma Escritura que é inspirada por Deus, mas é programada para gerações futuras? É isso, bem simples. Eu estou tentando tornar isso o mais simples possível. Eu quero falar, imagina hoje, o livro de Apocalipse sendo escrito. E você quer falar sobre paz, vamos pensar sobre paz. Nos dias que nós estamos vivendo, Ucrânia em guerra, né? Ucrânia e Rússia em guerra, as guerras que nós temos políticas, ideológicas dentro das igrejas, dentro das nações de uma forma geral, essa polarização mundial. Você imagina o que é contextualizar todas essas coisas hoje em figuras. Uma figura que nós temos comum sobre paz, qual é a figura? Uma representação de paz. Quando alguém quer falar de paz e quer representar isso em imagem, faz como? Gente, eu preciso que vocês falem. Uma pomba. Amém, irmãos? Uma pomba. Pastor, mas por que não um dragão? Porque o dragão não é da nossa época, irmão. Você está entendendo? E aí você precisa pensar hoje, uma pomba. Hoje tem pombo para tudo quanto é lugar. É ou não é? Pombos para todos os lugares. Qualquer nação que você chega tem um pombo. Um mais gordinho, um mais magrinho, um com anemia, né? Um de real, um pombo de real, um pombo de dólar, um pombo europeu, não é assim? Mas tem pombo em tudo quanto é lugar. Mas você imaginou, você já consegue pensar em pombos daqui a 2000 anos à frente? Será que haverão pombos? Quantos animais não existem mais hoje? Que havia, não estou falando de 2000 anos, eu estou falando de 100 anos atrás. Nós estávamos aí numa luta, né? Eu digo nós, Brasil, não sei como está isso, alguns anos atrás, para não ter a nossa onça extinta. Todos sabem disso, não é verdade? Amém ou não amém? Mas a onça poderia ser uma figura de um animal valente e protetor. Como seria interpretar um animal, um gato, com unhas arrojadas, com olhos fitos, daqui a 2000 anos? Seria do bem ou do mal? Vocês estão me acompanhando? Vamos pensar nas expressões que a gente usa nos nossos dias. Tem dia que você chega, né? Eu ouço muito isso na igreja. Ih, pastor, hoje eu estou morto com farofa. Você já falou isso? Tô quebradinho. Alguém já falou isso? Amém? Está me acompanhando, gente? Balança o seu irmão se você estiver perto. Se você não estiver perto, grita para ele. Fala assim, eu preciso que você fale. Porque é muito importante, gente, para o caminhar que nós vamos ter aí nas próximas semanas sobre o livro de Apocalipse. E sobre os demais, nós vamos abordar o livro de Apocalipse, que é uma confusão na cabeça das pessoas. E depois nós vamos para todos os demais livros, e você, com o que a gente vai tratar aqui, você vai conseguir abrir a sua cabeça e você vai começar a pensar de forma diferente. Então, gente, imagina você dizer para alguém há 2000 anos à frente, você está morto com farofa. Mas ele chegou, e aí para poder pregar e ministrar as multidões, e após ministrar as multidões, ele estava morto com farofa. Imaginou? Você imaginou? O que daqui a 2000 anos alguém vai dizer? Quem pode estar morto com farofa? Outra coisa, outra expressão muito comum. Mortos de cansado. Morto fica cansado? Gente,
Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque o texto que nós lemos, e eu preferi pegar esse texto, porque ele é a base, no meu olhar, de forma bem simples, porque para mim tudo começa em Cristo. O meu olhar sempre foi para Cristo. Como? E daí para frente. Então assim, o texto diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Aí você vai olhar um monte de gente dizendo assim, mas ele foi o primeiro. Isso você ouve aos montes. Querida, não está falando sobre o princípio no sentido de ser o primeiro, mas ele está falando sobre importância, sobre a origem. A palavra aqui utilizada é uma palavra chamada arque, que ela quer falar sobre origem. Origem. A Bíblia vai dizer, lá em Gênesis, que o homem foi formado à imagem e à semelhança de quem? Dele. De Deus. De quem? Da origem. Ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas o homem não. O homem ele fez dele. Ele fez da sua imagem. Ele fez do seu reflexo. Ele fez daquilo que é o principal, daquilo que é o essencial, da origem. E ele não é a origem de todas as coisas. Quem chamou todas as coisas à existência quando não havia nada ainda feito? Ele não é a origem de todas as coisas. Olha como a gente começa a desconstruir um monte de coisas. Depois você vai entrar nas figuras simbólicas, nós vamos entrar nas figuras simbólicas do livro de Apocalipse, e você vai começar a ver que não é nenhum bicho papão desse. Gente, pelo amor de Deus, ele é soberano. Então como alguém que é soberano vai se comunicar com alguém que não consegue alcançar? Lembra do pastor Ricardo ouvindo lá o tal do professor? Do carinha lá que todo mundo queria ouvir? Irmãos, como eu consigo alcançar? Eu não consigo. Tinha uma galera lá se deliciando, e eu perdido igual barata tonta. E você imagina essa palavra barata tonta dizendo, ou alguém lendo daqui a 2000 anos. Ele queria dizer que ele estava perdido. Pastor, por que o senhor está dizendo isso tudo? Porque existem alguns caminhos para a gente começar a compreender as Escrituras. Olha para o seu irmão, diga assim, você não vai compreender as Escrituras. Diga para ele assim, você não vai compreender as Escrituras vendo um videozinho do YouTube. Fala para ele assim, você não vai compreender as Escrituras. Abre a boca, irmão, pode abrir, não fica com medo não. Diga assim, você não vai compreender as Escrituras sem mergulhar no tempo em que ela foi escrita. Pastor, mas ela não é uma inspiração de Deus? Sim. Mas lembra quando eu disse que Deus partiu do conhecido para o desconhecido? Amém ou não amém, irmãos? Deus partiu do conhecido para o desconhecido. O que Jesus fazia? Com a sua habilidade única de comunicação, ele chegava para o camponês e ele falava sobre coisas dos campos. Ele chegava para o pescador, ele falava sobre coisas da pesca. Ele fala, entende? Se ele chegava para o agricultor, ele falava de coisas de agricultura. Ele chegava para aqueles que eram soldados, falavam de coisas de soldados. Daqueles que eram militares. Por quê? Porque ele precisava fazer com que aquelas pessoas compreendessem. Sabe, irmãos, ali Jesus já estava mostrando para a gente que a preocupação maior não é aquele que absolve, mas aquele que transmite. Esse tem que ter todo o cuidado de se fazer entendido. E aí, para isso, as Escrituras, porque isso você precisa ter no seu coração. Não adianta você comprar os melhores livros de teologia, não adianta você pagar os melhores cursos de teologia, não adianta você estar com os melhores professores de teologia, porque ela é divinamente inspirada por Deus. Você precisa de todas essas coisas, mas você precisa do Espírito Santo de Deus para você conseguir compreender. Você entende isso? Mas você precisa mergulhar naquele lugar. Você precisa mergulhar naquele lugar para você começar a entender qual a razão que ele estava fazendo aquilo. Qual a razão ele estava usando uma determinada figura de linguagem. Nós usamos aqui alguns exemplos. Por que ele estava usando aquilo? E aqui está o grande erro. Porque as pessoas elas não vão mergulhar naquele lugar para tentar entender. Elas começam a pegar a Bíblia e começam a ler. Aí pegam aqui preste atenção, teses. São teses, deixa eu dizer para vocês, eu tenho certeza que você sabe disso, mas deixa eu reforçar isso para você. Tese é aquilo que eu penso a respeito de alguma coisa.
E teses, elas estão ali postas para serem criticadas e serem alteradas a partir daquilo que você um dia, alguém já pensou. Então tem lá a tese do Jorge, e aí a Yasmin vai debruçar sobre a tese do Jorge, vai desenvolver a tese dela, e aí depois a Aline vai debruçar sobre a tese da Yasmin, que debruçou sobre a tese do Jorge, e vai desenvolver a tese dela, e aí me diz qual é a correta. Todas são corretas. É sobre o ponto de vista da Aline, é isso que ela acredita. Sobre o ponto de vista de Yasmin, é isso que ela acredita. Sobre o ponto de vista do Jorge, é isso que ele acredita. O que está errado? Você está me entendendo isso? Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque, irmão, você não pode pegar nada como verdadeiro. A única coisa verdadeira que nós temos é a palavra de Deus, que é absoluta. Todo o resto, não, mas John Wayne disse isso, mas John Stott falou aquilo, mas Chulano fez aquilo. Mas, irmãos, eu não estou desconsiderando nenhum desses grandes pensadores, nenhum desses grandes teólogos. Eu só estou dizendo para você que se você não mergulhar naquele lugar, você vai ser um papagaio. Entendeu? Entendeu? Amém ou não amém? O que é papagaio? Papagaio tem opinião própria? Papagaio pensa? É isso. Só repete. E mal e porcamente. Não é isso? Mal e porcamente. Gente, o livro de Apocalipse, ele é um livro que ele precisa ser analisado, e a gente precisa ter alguns cuidados para a gente não cometer erros que eles estão diretamente relacionados às questões cronológicas. Por que essas figuras foram usadas? Mergulha para tentar entender. A gente ouve aí 1 milhão de coisas. Mas quantas vezes você já ouviu? Eu vou te dizer isso aqui. Você não precisa levantar a sua mão, mas você já leu o livro, já ouviu isso. Mas João precisou na ilha de Patmos usar figuras mitológicas, porque as cartas iam passando de mão em mão, até que chegasse ao povo de destino, para que as pessoas não entendessem, como se tivesse toda uma artimanha para poder se comunicar lá com o outro. Mentira. Porque a ilha de Patmos, diferente do que hoje nós temos nas nossas prisões, as pessoas elas não estavam impedidas de ir lá. Elas não estavam. Pastor, procura história e você vai entender. Elas não estavam. Elas tinham dificuldade de acesso, é claro. Hoje o cara entra numa lanchinha, num barquinho, vai lá, chega na ilha de Patmos. O fato só dele estar em Patmos já separava ele das pessoas. Mas que ele estava impedido, não estava. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas quantas vezes você ouviu isso? E essa não era a proposta, não era a intenção. Sabe por que ele foi para Patmos? Eu já disse isso aqui. Porque eles perceberam que não tinha o que fazer contra ele. Jogaram o cara dentro de um caldeirão de azeite fervendo, e o cara não morreu, faz o quê? Afasta ele. Eles perceberam que eles não podiam contra João. Então você percebe uma coisa? Se alguém entendeu que ele não podia contra a vida daquele cara, ele põe ele naquele lugar, ele está preocupado. Ele não, irmão. Presta atenção. Eu preciso que você comece a entender que o Apocalipse, ele não veio para anunciar as nossas desgraças, mas para trazer conforto. Olha, está tudo se cumprindo. Olha só, o mundo está se acabando. Guerras, rumores de guerra. Você ouve essas chamadas de YouTube, irmãos, quando eu vejo esses satanás aí no YouTube. Eu falo, Senhor, queima esses miseráveis aí. Porque o Apocalipse não é para isso, não. O Apocalipse é dizer para você passar por tribulação, você terá a luta, mas todas as cartas ele dizia, tem bom ânimo, porque eu venci a morte e você vai vencer. Para trazer conforto. Parece que o Apocalipse, para a gente, é o livro da desgraça. Não é assim, meu diácono? Parece que está anunciando, olha só. Deus não precisa disso, irmãos. Se Ele não fez desde o início, não é agora que Ele vai fazer. O que Ele estava dizendo para a gente, Ele traz para a gente, é que tudo isso vai acontecer e coisas estão acontecendo, já aconteceram. Mas que há um caminho. Isso para trazer conforto, consolo ao nosso coração, para entusiasmar, para multiplicar a nossa fé e nos fazer avançar. E aí o livro de Apocalipse é transformado, irmãos.
Nós estamos vivendo dias que o cara pega lá e fala, você está vendo essa guerra na Ucrânia? Está aqui, ó. Está nada, irmão, mentiroso. Você entendeu isso? Mas ninguém diz, né? Aqui, o amor de muitos está esfriando. Não é assim? Os falsos profetas dentro da igreja. Aqueles que usam a palavra de Deus para usurpar o povo, para se aproveitar. Pastor, que o senhor está dizendo tudo isso? Porque para você começar a desfrutar dessas escrituras, é importante que você mergulhe profundo nessa ordem cronológica, para que você não venha produzir um dos erros mais graves que existe na interpretação da Bíblia, que é aquilo que nós chamamos de anacronismo, que é a falta do contexto da época para poder compreender aquilo que estava sendo descrito. Não tem jeito, irmão. Se há daqui, não estou falando daqui a 1000 anos, não. Eu acho que nós temos expressões somente não. Quantas coisas, talvez, se você colocar aí agora na internet, que existiam há 10 anos atrás, e as nossas crianças hoje nunca nem viu. Não existe mais. Eu acho que se puxarem aí, se vocês tiverem o talento aí de fazer isso aí, põe aqui na tela para mim. Brinquedos ou objetos que existiam há 10 anos atrás que ninguém conhece mais hoje. Hã? Oi? Brincadeiras, né? Tantas coisas que não existem mais hoje. Você imagina você inspirar alguém a escrever um livro que você quer que alcance gerações e gerações e gerações e gerações. Você está me entendendo? Se tem coisas que 10 anos atrás, irmãos, né? Se perguntar para as nossas crianças aí, máquina de escrever, ninguém sabe. O que é máquina de escrever? Né? Olivetti, né? Você imagina. E aí alguém escrevendo um texto para que alguém ouça lá na frente, ou leia lá na frente. E enquanto escrevia, e o correr do carro da minha máquina de escrever era aquele barulho tortuoso que me lembrava os trovões da vida. Você imaginou alguém? Que máquina de escrever, que o carro corria, fazia trovão. Você está me acompanhando aí? Está comigo, amém ou não amém? É isso. Aí ele diz, eu sou o princípio, o início não. Eu sou o principal, a essência, a origem de todas as coisas. E aí quando você olha, o próprio Deus se reafirmando, porque foi Jesus que estava falando a João, a testemunha fiel, a origem de todas as coisas. E aí você vai ver o tamanho da importância daquilo que estava sendo entregue à igreja. Você está entendendo isso? É diferente de dizer assim, mas o profeta Isaías, não, mas o profeta Joelmo, mas o profeta Jorge, não, ele está dizendo eu, a testemunho fiel, a origem, o principal de todas as coisas que estou entregando. Aí você, uau, agora é diferente. Quem está falando aqui é João? Não, quem está falando aqui é Jesus. Você começa a entender? Começa a compreender? E aí você começa a perceber que o alerta não é uma profecia de alguém que estava empolgado, porque a gente tem muito isso, né? As profetadas da vida. Ou você acha que não teve profetada no tempo de Jesus? Hã? Acha que não? Não sei, irmão. Eu não sei se um dia Isaías estava lá muito empolgado e falou uma bobagem que não era para falar. Não sei. Pastor, agora tu está pecando no altar. Sei lá, irmão, eu penso. Entendeu? Porque gente é assim, gente não está isenta de ter erros. Você entendeu? Mas ele não. Pastor, como é que você garante que isso não aconteceu? Porque as Escrituras é divinamente inspirada por Deus. Você entendeu isso? Eu penso, mas ele é desconstruído porque eu sei que ela é divinamente inspirada por Deus. Ponto. Acabou. Então é tudo desconstruído. Eu fiz questão de dizer isso para você de maneira proposital, para você entender que algo que torna a Bíblia sagrada não são aqueles que escreveu, mas que aquele que inspirou todas as Escrituras é o único, é o principal de todas as coisas, é a origem de tudo e ele é imutável.
Entende? Mas você precisa compreender que lugar é esse que esse cara estava. O que João estava vivendo? Qual o contexto? Parece que João foi para uma ilha e alguém botou ele lá numa ilha. Não, porque estavam perseguindo. Não! Os caras tentaram de tudo para acabar com ele e não conseguiram. E aí Deus resolve, através dele, se comunicar à igreja da Ásia. Entende? E aí você começa a mudar a tua forma de ler. Nós vamos estar aí nas próximas semanas falando sobre algumas figuras, e eu vou separar algumas figuras do livro de Apocalipse para você entender, mas hoje eu precisava que você entendesse que o Senhor parte do conhecido para o desconhecido. Você precisa ter isso na sua cabeça. Como será a interpretação de uma pomba para falar sobre paz daqui a 10 anos, daqui a 100 anos? Como é a interpretação de uma pomba num país que não tem pombas? Entende? Pastor, mas como é isso? A Bíblia saiu lá daquele povo, lá em Israel, e ganhou as nações. Entende? Entende? Ah, pastor, mas será que alguém estava pensando como é que seria interpretado lá na frente? Talvez ninguém pensou. Mas o papel é de quem? Mergulhar lá para tentar entender. Por isso que é importante você ir em Israel. Israel não é um passeio, irmãos. Israel é uma experiência única com Deus. Você vai compreender algumas coisas. Você vai entender algumas coisas. Você vai olhar, você vai perceber, então é isso. É isso que acontecia. Era dessa forma que acontecia. Agora eu compreendo essa escritura. Agora eu entendo quando foi dito isso. Agora, por quê? Porque você mergulhou. Ah, mas eu não consigo Israel. Eu não vou aprender o livro de Apocalipse, eu não vou aprender a Bíblia. Não tem problema. Tem milhões de literaturas boas que a gente consegue aprender. A gente tem ali, os pais da igreja, aqueles camaradas da igreja primitiva que trouxeram tantas literaturas, tanta coisa boa. Nós temos aí a história dos hebreus, temos tantas coisas boas que nos aproximam. E a gente vai começar a compreender. Mas você pode imaginar o Senhor mandando Osés casar com uma prostituta? Uma mulher que vivia em adultério? O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo mostrar como o povo vivia. E qual era a melhor forma de mostrar? Sabe como o povo vivia? A figura de alguém que não era fiel era da mulher ou do homem que cometia adultério. Entende? Por que as lamparinas para a noiva? Porque era a forma. Você imagina hoje falando sobre Cristo e a igreja? Qual seria a figura que ia usar? Chegou a noiva vestida com longos. Não é isso? Amém ou não amém, gente? O que é a outra figura do casamento? Aliança? Já tinha, né? Qual a figura hoje de um casamento? Que não tinha no passado? Simples. Vestido não. Elas se vestiam, mas não é de Eva. O buquê. O que não pode faltar na mão de uma noiva, irmãos, é um buquê. Tem uns aí mais santos que casam com a Bíblia na mão, né? Como se aquilo ali fosse botar santidade no casamento dele. Você não se converte não para você ver. Mas a figura mais clara de um casamento nos nossos dias é o buquê, não é verdade? É ou não é? O buquê de noiva é até diferente, irmão. O buquê de dia dos namorados é de um jeito, buquê das mães é de outro, buquê do amigo é aqueles florais, né? Aquelas flores do campo, mas buquê de casamento é como rosas vermelhas, é aquela, como é que é? Enfim, vocês sabem. Copo de leite, não tem uma outra também, orquídeas, não sei o quê, são as flores mais glamurosas, né? Porque, não é ou não é? Irmãos, tem toda uma tratativa para o buquê, né? O buquê é jogado lá no final para as encalhadas. Você imagina o Senhor retratando
aqueles que estão distantes dele, para receber, para voltar. Então, quando a noiva, for jogar o buquê para reconciliar todos, você vai falar, ué, como é que é isso? Você está entendendo isso? De verdade, eu preciso que você levante a mão. Você conseguiu compreender alguma coisa? Pode levantar a mão. Se você não entendeu, não levanta não. É importante que você compreenda, para você não ser enganado, meu irmão. Os símbolos, as imagens, elas foram usadas por Deus, porque ela era o conhecido, para levar as pessoas ao desconhecido. Entende? Por isso que, ora, ele usava parábolas. Porque imagina Jesus dizer, olha, a partir de hoje você vai ser um evangelista, você vai pregar e as pessoas vão se converter e vão, desejar caminhar por aquilo que você fala, porque a tua voz é uma voz influente. Dizer isso para Pedrão. Ia dar ruim, irmão. Não ia dar ruim? Ia falar, que papo é esse aí desse cara? Achei que ele é Deus, mas ele é louco. Aí ele fala para ele assim, Pedro, a partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. Uau, mas ele entendeu, porque a rede ele sabia pescar, e vinha muitos peixes. Então eu sei que eu vou lançar alguma coisa, e vai vir um monte de gente comigo. Acompanhou aí? Amém ou não amém? Símbolos foram feitos para isso. Mas os símbolos mitológicos... Irmãos, é outra história. A cultura grega é outra história. Isso não tem nada a ver com a gente. Deus utilizaria hoje de figuras que talvez daqui a 100 anos a gente não ia conseguir compreender. Estou dizendo hoje, 100 não. Eu sou do tempo da máquina de escrever, irmãos. Eu fiz curso de datilografia com 11 anos de idade, 12 anos de idade. Com 13 eu estava mexendo no CP500. Sabe o que é CP500? Nunca viu, nem ouviu falar, né? Não é? Era um computadorzinho que tinha lá uma caixa, não tinha Word, não tinha nada disso aí, não. Era DOS. Né? Isso, iOS. iOS é, né? Preste atenção. Deus estaria utilizando símbolos hoje para levar do conhecido ao desconhecido. Imagina todas essas coisas daqui a tanto tempo. O importante é como. Como o conhecimento profundo do original, do universo das pessoas que viviam, elas são capazes de elucidar os textos que nós hoje lemos. Precisamos nos aprofundar para que a gente possa ter compreensão da palavra. Entendeu? Você precisa mergulhar. Aí você vê um monte de gente pegando um pedacinho de texto da Bíblia e fazendo uma pregação, o pessoal fica, ai, que lindo. Às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus, quanta heresia. Porque parece legal, irmãos, mas está muito distante das verdades absolutas. A mensagem que fala às gerações, ela é uma mensagem que ainda não existe. Isso é o Apocalipse. Que a gente vai chamar, né, e depois os estudiosos vão classificar como profecia apocalíptica. Que é aquilo que fala às novas gerações. E não do caos. Irmãos, hoje parece o caos. Viu? Vocês viram o que está acontecendo? Agora, né, o anticristo, irmãos. Esse aí, como é o papo aí, esse aí? Já foi o anticristo umas 10 vezes, está vendo? Ele vem para apaziguar. Pastor, então, se eu não acredito, eu não acredito no anticristo. Mas eu acredito em uma coisa, ninguém vai ficar confundido na hora que ele surgir, porque é isso que minha palavra diz. Entende? Agora é uma neura, olha, os progressistas estão tomando conta da terra. Os progressistas estão tomando conta da terra. Ele já dizia, só que a gente não se dá conta disso. Nós precisamos ocupar os nossos lugares. Nós ocupamos nossos lugares construindo valores que são imutáveis dentro da nossa casa. Você entende isso? Você entende isso? Estava agora, há pouco tempo, nos Estados Unidos com um pastor. Eu olhei aquilo e falei, Senhor, não é possível que eu estou vendo isso, isso só acontece comigo. Estávamos num carro. E ele, para fazer os Estados Unidos tem uma coisa bem interessante, para quem já dirigiu lá, quem vai dirigir um dia. Você tem um semáforo vermelho. E algumas
algumas estradas de cidade, estradas não, mas algumas ruas de cidade, o sinal vermelho ele não é impeditivo para você passar, quando você vai virar à direita. Quando ele é impeditivo, ele tem lá dizendo que você não pode cruzar quando a linha red closed, está vermelho. Aí ele tem lá um sinal dizendo para você, não pode cruzar. Quando não tem, basta você se aproximar, olhar, ver se não tem nenhum pedestre passando, nenhum ciclista passando, e você dobra à direita. E ele conversava. E ele foi dobrar à direita e não viu um ciclista, encostou numa ciclista. E aí, irmãos, não é fácil para um brasileiro estar lá para resolver alguns problemas. Vem a polícia, o negócio é um negócio louco, isso não é Brasil, não. É um negócio doido. Para não chegar ninguém, começou a bater papo lá com os pânicos, não sei o quê, papapá. Enfim, quanto você precisa para poder, o final foi isso. Quanto você precisa para poder comprar um remédio, alguma coisa? Ela não tinha nada. Eu olhei aquilo, falei, não é possível. Não é possível que está acontecendo isso comigo. Falei, meu irmão, não, porque se vinha a polícia, porque não sei o quê, a esposa, não, porque não sei o quê, mas são... Falei, meu irmão, saiu, fez. Não falei na frente da esposa, para não... A Adriana também estava próxima, para não envergonhar, né? Quem tem vergonha não envergonha ninguém. Mas é um daqueles críticos, né? Falei, meu irmão, vocês fazem tanta coisa, você está aí fugido do Brasil, com medo do Supremo. Você está fazendo isso aqui, cara? Falei, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mas isso é uma confusão, mas... Meu irmão, como que tem que resolver as coisas? É dessa forma. Se não tiver valores dentro de casa, irmão, não adianta não. Você está entendendo? Será pastor, será bispo, será o que for, e vai fazer bobagem, aonde quer que esteja. Sabe por quê? Porque valores se dá em casa. Quem dá valor em casa é a família. Pastor, como a gente reage contra esse mundo? Dando valores em casa. Quando você pegar o seu filho, dizer para o seu filho, não de forma grosseira, dizer para ele, meu filho, minha filha, não existe homem e mulher, só existe homem e mulher, não existe, não para nem nada disso, e sentar com ele assim, e vamos ler as escrituras, vamos aprender juntos. Quando alguém propor isso para ele, ele vai dizer, não existe isso. Não existe isso. Porque ele tem uma referência dentro de casa. Pastor, mas as escolas, eu vou botar no homeschool, eu vou fazer isso, mas as escolas... O cara não é exemplo dentro de casa, meu irmão. Você quer lá na frente que as coisas aconteçam de forma diferente. Pastor, que você está dizendo tudo isso? Irmãos, o que você precisa entender, em nome de Jesus, para você compreender as Escrituras, que tempo você está vivendo. Em que momento você está vivendo. Que fase da vida você está vivendo. Você precisa mergulhar lá para tentar entender o que o Senhor estava fazendo naquele tempo, falando naquele tempo, e compreender hoje no que você está vivendo e você aplicar na sua vida. Quando ele falar de dragão, tem dragão aí? Fala de dragão para alguém aí. Porque você não viu, o dragão de 7 cabeças vai te pegar. Vai rir de você, esses caras são malucos, pô. Você está me acompanhando? Eu já estou terminando. De verdade, você está me acompanhando? Você precisa traduzir daquele tempo para os dias atuais. Você entendeu? É isso. Se você não traduz para os dias atuais, meu irmão, não adianta. Não adianta. Pastor, eu preciso estar preocupado. Nós precisamos estar preocupados todos os dias. Preocupação, nós precisamos ter todos os dias, mas ela não pode ser algo doentio ao ponto de nos tornar, sabe, ansiosos. Mas eu preciso pensar todos os dias que eu preciso melhorar, porque se eu estou nessa terra ainda, é porque eu não sou pronto o suficiente para estar com Ele no céu. Você entendeu isso? Não pense você que você é bom demais, por isso que Ele está te deixando aqui. Não. Você precisa consertar muita coisa. Tem gente, né, que pega o microfone e diz, porque eu estou aí para ganhar as nações, eu estou para isso. Está nada, irmão. Ele não precisa de você para nada. Ele chamou a existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. E se você for, Ele traz outro melhor do que você para o seu lugar. Você entendeu isso? Amém? Vamos ficar de pé.
Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: use. Diga assim: use daquilo que a verdade absoluta propõe para você. Apontar para aquilo que é o fim, apontar para aquilo que é derradeiro, apontar para aquilo que é catastrófico, não é essa a proposta de Apocalipse. A proposta é trazer uma abordagem clara do que está por vir, com garantias tão claras quanto de que Ele está conduzindo a sua igreja e de que no final de todas as coisas nós estaremos com Ele. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você entendeu isso? Sabe qual é a nossa recompensa? É o trono? Não, jamais teremos um trono. Só Ele está no trono, mas nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele, não como súditos, mas como filhos de Deus. Você entendeu isso? Aquele que é o princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas, a fonte de todas as coisas, que está nos dizendo isso. Não é João. Você entende isso? Eu vou estar no próximo domingo falando de algumas figuras. Deus, Ele nos ama tanto que Ele não queria nos deixar à mercê do que estava por vir. Entende? Então Ele manda, através da revelação de João, ali em Apocalipse, alguns sinais, mas com uma proposta de dizer para você: não se desespere, não se apavore, não se apavore, eu estarei contigo. Eu vou terminar com um versículo lá de Apocalipse 22. Ele diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. E não haverá noite, não precisarão de luz da lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. É esse dia que nós vamos sonhar. Ah, pastor, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas pastor, olha os sinais do mundo, pastor. Ah, meu irmão, põe alegria no teu coração. Põe alegria no teu coração, você que é do céu, porque você vai estar com Ele. E um dia isso tudo vai acabar. Eu não sei como é que você pensa, mas eu penso nesse dia. Eu penso no dia, irmãos, que eu não vou estar mais cansado, porque tenho que trabalhar, que tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tenho que correr daqui. O dia que eu vou estar sentado como Maria, sabe? Prostrado, quedado diante dele, só ouvindo Ele. Só ouvindo Ele. Eu penso no dia, irmãos. Eu penso no dia que Ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, eu falo algumas coisas que as pessoas falam assim: pastor, mas que loucura é essa? Eu não sei, irmãos, não sei como é que vai ser. Entende? Tem uma galera aí que sabe tudo, eu não sei nada. Eu prefiro viver nessas expectativas. Eu sei que se eu puder, irmãos, eu vou sair dando cambalhota, pulando. Se tiver fogos no céu, eu vou soltar. Vou dizer: acabou a traição, acabou o medo, acabou as humilhações. Entende? Sei você, mas tem dias que a gente está com o coração tão apertado. Você fala assim: não sei, vai acontecer alguma coisa. Com Ele, irmão, você vai poder dizer: não vai acontecer nada, vai brilhar mais uma vez, porque eu estou com Ele. Você entendeu isso? Amém ou não amém?